Sabe aquela mentira que você contou um dia na sua vida e achou que ninguém ia descobrir? Ou aquele pequeno ato desonesto que você teve e que você achou que ia passar batido? Imagina se em algum momento da sua vida você tivesse que expor isso pra todo mundo e todas essas suas imperfeições voltassem pra te assombrar. Foi isso que o Joel Schumacher fez com o Colin Farrell no filme Por um Fio, que está disponível no Disney+. Um filme que transforma uma cabine telefônica num verdadeiro purgatório. Esse filme, de 2002, conta a história de Stu Shepard, interpretado pelo Colin Farrell, um cara que trabalha com relações públicas, onde ele é extremamente manipulador, acostumado a passar todo mundo para trás, e tem um caso extraconjugal no seu ambiente de trabalho. Até que um dia ele atende o orelhão numa cabine telefônica e uma voz misteriosa obriga ele a confessar tudo. A partir daí ele é ameaçado por um sniper, ele entra em conflito com a polícia, com os moradores local e num estado de absoluta paranoia, com medo de morrer a qualquer momento. É interessante que o diretor já nos joga de cara nessa rotina desse personagem. Ele nos ambienta naquela Nova York, uma metrópole que não para, tudo muito movimentado ali na hora do rush, tudo acontecendo, e ele usando da mentira para manipular as pessoas a todo momento no telefone, inclusive a pessoa que trabalha com ele, o ajudante dele do trabalho. E tudo começa a se complicar para ele quando ele trata mal um entregador de pizza que tenta entregar uma pizza para ele ali na cabine telefônica. É como se fosse a falta de gentileza final, que seria o que levaria tudo aquilo a se voltar contra ele. E o Stu, ele acredita que ele tem a capacidade de acabar com a vida de alguém e de transformar alguém em Deus. Ele fala abertamente sobre isso no filme, com essas mesmas palavras, e essa arrogância dele é muito bem construída nesse primeiro ato do filme. E constantemente, o personagem, o vilão desse filme, ele se mostra como se fosse um justiceiro social. Ele quer pegar uma pessoa, apontar todas as injustiças que ela cometeu, seus pecados, por assim dizer, e jogar contra ela. E eu acho que esse filme trabalha numa vertente onde a gente sente uma estranha satisfação em ver uma pessoa extremamente mau caráter se ferrando e o filme condenando ela. Eu acho que essa sensação também é utilizada em filmes como Jogos Mortais, onde o Jigsaw serve como um justiceiro social, e o vilão desse filme também surge dessa forma, e a gente tem esse prazer meio culpado que a gente sente por ver o declínio de personagens desse tipo. Que é aquele tipo de vilão, o criminoso que acredita estar fazendo com que as pessoas sejam melhores após passar por essas experiências traumáticas. E o que mais chama a atenção, eu acho que nesse filme pra mim, é como o diretor Joel Schumacher, o controle de espaço que ele tem durante o filme e transforma aquela cabine telefônica no cenário principal de toda aquela tragédia, de todo aquele suspense. Ele torna tudo aquilo muito opressivo, ele usa de uma montagem ágil pra fortalecer ainda mais essa sensação de paranoia que tinha nos Estados Unidos ali no começo do século por conta do 11 de setembro. E o vilão do filme, ele se mostra extremamente consciente do ambiente de paranoia que os Estados Unidos está inserido naquele contexto, porque tem um momento em que ele fala, cara, se eu atirar em você, os policiais vão levar 3 horas para descobrir que não foi um deles mesmo que atirou. Existe ali uma enorme tensão em relação ao terrorismo, existe uma sensação de desconfiança entre o policial para com ele é uma vítima naquele momento e os policiais entendem ele, mas ao mesmo tempo está todo mundo com o pé atrás em relação à honestidade dele. Então o vilão desse filme trabalha com isso também, usa isso a favor dele e aumenta a tensão do filme nesse aspecto. O suspense aumenta por conta de ser um cara que está sempre 2 passos à frente do protagonista. Por exemplo, em certo momento ele fala, aqui de cima eu consigo sentir o cheiro do medo das pessoas que estão por aí. Ele é um cara que entendeu que a sociedade está em estado de paranoia e ele usa isso a favor dele. Eu acredito que uma das grandes referências para a produção desse filme tenha sido Um Dia de Cão, que é um filme do Sidney Lumet, estrelado pelo Al Pacino, e ele é como se fosse a pedra fundamental do filme americano de negociação entre bandido e polícia, sabe? Ele é um filme clássico, trabalhando aquela equipe de polícia que vai ao local fazer essa intermediação entre os homens da lei e os bandidos, e meio que boa parte dos filmes que vieram depois do Dia de Cão, ou tem ele como uma das referências, ou pagam tributo a ele. Eu tenho certeza que o Joel Schumacher, sendo quem ele é, tem esse filme em alta conta e deve ter pensado em algo parecido na produção desse filme. Ó, quem interrompeu o vídeo aqui para pedir para que você deixe seu like. Fala aí. Seu like. Esse é um daqueles filmes que dependem muito da atuação do cara. Ele se escora na imagem do seu protagonista. O ator tem que estar muito bem, compreendendo muito bem o que o diretor quer para o filme acontecer. Eu falei recentemente sobre atuação aqui no canal, você pode ver, e essa é uma ótima atuação do Colin Farrell
como esse personagem que tá passando por esse flagelo. E hoje todo mundo sabe que ele é um ator brilhante. Até recentemente, eu acho que ele tá na crista da onda por ter feito o Pinguim recentemente. Foi uma atuação extremamente elogiada, tanto no filme do Batman, do Matt Reeves, quanto na série depois do Pinguim. Participou do filme Os Banshees de Inisherin, que foi indicado ao Oscar recentemente. Então, hoje é um consenso que o Colin Farrell sabe atuar, mas na época ninguém tinha essa visão de que ele era um ator com todo esse potencial. Ele era um cara que estava se lançando na indústria, ele não é americano. Ele foi o vilão do Demolidor na época e ninguém enxergava esse potencial nele. Mas o finado Joel Schumacher, como o visionário que era, ali já tinha percebido a qualidade desse ator e fez um filme onde deve ter servido muito de portfólio pro restante da carreira do Colin Farrell. E eu queria tirar um momento para elogiar o diretor Joel Schumacher, que é um diretor que ficou conhecido por ser um diretor ruim, especificamente porque não deu certo dentro da franquia do Batman. Ele fez o filme do Batman e Robin. Foi um filme que foi extremamente mal recebido pelas pessoas, mas é muito curioso ver como na indústria, assim, a visão das pessoas é que se você não dá certo num filminho de super-herói, você não presta. E o mesmo aconteceu com o Mark Campbell, que fez o Lanterna Verde, que já tinha feito alguns dos melhores 007. Aconteceu também com o Joel Schumacher nesse quesito do Batman e Robin, mas ele é um diretor que tem diversos filmes bons. Alguns filmes até se tornaram cult, clássicos, assim, como, por exemplo, O Tempo de Matar, Garotos Perdidos, o 8mm, que é um filme dele também, que é um filme que, além de ser uma ótima atuação do Nicolas Cage, é um filme bem pesado, é um dos filmes que catapultou a carreira do Joaquin Phoenix. Olha aí, novamente, a visão de um cara que consegue enxergar bons atores. Ele viu o potencial no Joaquin Phoenix, mais tarde ele viu o potencial no Colin Farrell, e todos se demonstraram ótimos atores. E não podemos esquecer do clássico Um Dia de Fúria. Eu falei de Um Dia de Cão, agora tô falando de Um Dia de Fúria, que é um filme que jamais vai ser esquecido, com uma das atuações mais marcantes do Michael Douglas e que é sempre reverenciado como um dos maiores rages da história do cinema. Ele é um cara que tem muita influência do cinema noir e ele é um diretor da sarjeta, assim, ele conta as histórias do subúrbio, do crime suburbano dos Estados Unidos, e ele, pensando bem, era perfeito para fazer o filme do Batman, mas acabou que o estúdio queria algo totalmente diferente do que ele vinha fazendo na carreira dele até então. Então, a próxima vez que você ouvir falar mal do Joel Schumacher, lembre-se que ele é muito mais do que só o diretor de Batman e Robin. E como eu disse, o terrorista, ele tá sempre 2 passos à frente do nosso protagonista, e ele já prevê uma possível colaboração, em certo momento ele já prevê uma possível colaboração entre o Stu e a polícia. Então é uma coisa muito interessante desse filme, que ele começa a obrigar o Stu a ter um atrito, uma animosidade ali com a polícia. Ele começa a levar o Stu ao limite da moralidade dele. Ele começa a tentar tatear até onde o Stu consegue humilhar uma pessoa, até onde ele consegue ser escroto e em que momento ele passa a se sentir culpado por isso. Tem uma cena muito interessante onde ele meio que obriga o Stu a tretar com o policial que está sendo o principal mediador da situação, que é interpretado pelo Forest Whitaker. E ele acaba se despindo dessas amarras sociais e revelando quem ele realmente é nessa ligação, onde ele está desesperado, sem perceber que é justamente isso que o antagonista quer extrair dele. E aí, entrando um pouco numa zona de spoilers, eu acho que o clímax do filme, o momento mais alto do filme, a cena que justifica o filme, é o momento em que o terrorista fala pro Stu: olhe para aquelas câmeras e abra a sua alma. E aí ele começa a revelar para todos os seus pecados, revelar para sua esposa que ele tinha um caso extraconjugal, que ele vive uma vida de aparências, que ele utiliza relógios falsos, roupas falsas, e que ele tem vergonha de ser quem ele é. Essa cena é muito impactante, muito boa mesmo, e é um momento muito interessante de você ver um personagem que se acha tão grande, se apequenar tanto diante de tanta gente. É um escrutínio público que acontece ali, e toda a mídia tá ali para cobrir essa confissão dele, e é o momento em que a cabine telefônica que ele foi colocado desde o começo do filme acaba virando o seu confessionário. E é isso, se você ainda não sabia da existência desse filme, ou já tinha visto por aí, mas não sabia que ele era bom. E eu quis trazer esse filme aqui porque eu acho que ele é um filme que não é tão comentado, eu acho que ele é de excelente qualidade, e é um filme extremamente acessível. Como eu disse, atualmente ele está disponível no Disney Plus, e fica, como sempre, a minha recomendação máxima aqui do canal: Por um Fio, dirigido por Joel Schumacher, estrelado pelo Colin Farrell. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um like, dá uma olhada aí nos outros vídeos que eu fiz, e falou!